Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para correção da atividade de verificação de leitura que eu passei na aula 5, tá bom? O tema é movimentos da Terra, a gente já falou sobre esse tema e a gente vai começar recapitulando sobre tudo que a gente falou, tá ok? Então vamos lá. Bom, nós estamos falando basicamente, quando falamos de movimento da Terra, a gente está falando de dois movimentos, que são o movimento de rotação e o movimento de translação. É muito importante a gente entender basicamente como são esses movimentos, né? O movimento de rotação, como eu havia falado no outro vídeo, e como a gente vem estudado, é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Esse movimento dura mais ou menos de 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos. Basicamente, a gente conhece esse movimento que ele determina os dias e as noites, né? E temos um outro movimento que é o movimento de translação, que dura basicamente 365 dias e 6 horas. Então, é um movimento que a Terra está fazendo em torno do Sol. Então, aí a gente tem dois movimentos que a Terra está executando, que é de translação em volta do Sol e de rotação em volta dela mesma, beleza? O movimento de rotação. Como eu expliquei para vocês, esse movimento da Terra fazer em torno de si mesmo, ele sempre ocorre do oeste para o leste. Essa movimentação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. Quando vocês ouvirem falar sobre o seu próprio eixo, é em torno de si mesmo. E ela define basicamente os dias e as noites, né? Vamos lá. Lá no livro de vocês, quando vocês fizeram uma leitura, tinha uma parte lá, um subtítulo falando sobre o movimento aparente do Sol. Só para esclarecer essa questão, é essa sensação que nós temos que o Sol é que está andando e não nós mesmos. Acontece que nós somos o ponto de vista de que olhamos para o Sol, mas quem está fazendo esse movimento é nós que estamos aqui na Terra. Então, observe esse ponto vermelho, é como se fosse uma pessoa olhando, né? Ou então uma pessoa, um ponto mesmo assim fixo, e a gente percebe a sombra ela passando sempre do oeste para o leste. Mas nesse caso, nesse sentido, a gente imagina que o Sol está em movimento, mas quem está fazendo esse movimento somos nós que estamos aqui na Terra, tá bom? Então, só para explicar basicamente essa questão do movimento aparente. O movimento de translação, que eu falei lá no início, que é esse movimento da Terra girando em torno do Sol. Então, sempre fixando que o movimento de translação, ele está transitando em torno do Sol. Então, é esse o movimento que a Terra está fazendo no movimento de translação, beleza? O movimento de translação, ele define basicamente as estações do ano, primavera, verão, inverno e outono, e define também algumas coisas relacionadas aos solstícios e equinócios, né? Que tem aí as datinhas certinhas, mas aí a gente vai entender por que que isso acontece. Basicamente, os solstícios e a questão dos equinócios acontecem pela incidência solar, ou seja, em alguns momentos a incidência solar está mais para o norte, ou mais para o sul, ou menos para o sul, ou então tem momentos que ela está incidindo, ou seja, os raios solares estão chegando basicamente tanto igualmente, na verdade, no norte e no sul do planeta, né? Isso vai caracterizando, por exemplo, essas questões da estação do ano, dias que são invernos rigorosos para o hemisfério norte, como a gente pode observar na imagem. Aqui no hemisfério sul não são tão rigorosos, é porque nós estamos vivendo o verão. Então, geralmente, quando a gente vive o verão lá no hemisfério norte, eles estão vivendo o inverno, e quando eles vivem o verão, nós estamos vivendo o inverno. A gente sabe que são 4 estações do ano, mas aqui a gente percebe que no país não são umas estações muito bem definidas. Por exemplo,
Hoje nós estamos vivendo a questão do verão, mas para nós se parece um pouco com o inverno, porque chove demais, às vezes faz bastante frio, mas aí essa estação, as estações aqui no Brasil, eles não são muito certinhas. Lá no hemisfério norte é mais certinho. Por exemplo, se inicia no dia 21 de dezembro, e a gente sempre tem aqueles filmes de Natal que é sempre neve, é sempre inverno, e aqui sempre está chuvoso, né? Então, basicamente, é o início ali do inverno no norte do planeta, né? E aqui sempre inaugurando aí a questão do verão. Vamos lá para a atividade, para fazer a correção da atividade. A primeira questão está falando o seguinte: o movimento de rotação que o planeta Terra executa impacta a vida dos seres vivos e dos seres humanos. Qual a consequência desse movimento para a nossa vida aqui na Terra, né? Então, qual é a consequência que existe por detrás dessa questão do movimento de rotação? Vamos lembrar lá, o movimento de rotação é um movimento que a Terra está fazendo em torno de si mesma, ela está girando em torno de si mesma. Qual é esse impacto para nós, seres humanos? Esse movimento, basicamente, ele está definindo a questão dos dias e das noites, e também a questão dos horários também, porque, por exemplo, se agora são 8 horas da manhã aqui no Brasil, do outro lado do mundo, por exemplo, no Japão ou na Austrália, são 8 horas da noite, ou seja, o Sol está brilhando para esse lado do planeta, enquanto o outro lado do planeta não está recebendo os raios solares. Então, o que ocasiona, o que proporciona isso daí, que faz um impacto na nossa vida, é a questão da definição dos dias e das noites. Gera um impacto porque, por exemplo, nós trabalhamos, estudamos de acordo com a questão dos dias e das noites, né? Nós, como estamos na área da educação, né? Vocês estudantes e eu como professora, não tem como a gente começar as aulas às 3 horas da manhã. Então, a gente trabalha de acordo, e muitas pessoas, né, a maioria das pessoas trabalham de acordo com os dias e as noites e de acordo também com a sua função, né? Então, esse é o impacto que os dias e as noites trazem para nós seres humanos e também para os animais, porque os animais também têm o seu ciclo, os pássaros se recolhem à noite, né, e começam a sair durante o dia, à tarde, no fim da tarde, você observa o recolhimento dos pássaros, porque você sempre vê uma voada de pássaros voltando para casa, então a gente observa aí que não é só os seres humanos que são determinados por essa ausência ou presença do sol, mais conhecido como dia e noite. De acordo com o calendário astronômico da página 84, estamos em qual estação do ano? Esse calendário, vocês sentiram uma dificuldade, porque eu acho que vocês identificaram que seria um calendário mesmo, como a gente conhece. Mas qualquer organização que envolve dias e datas e tudo mais, então a gente chama de calendário, né? Então, de acordo com o calendário da página 84, em qual estação do ano estamos? A gente está no dia 9 de março hoje, né? Não sei quando você fez a sua atividade, mas você deve ter entrado no mês de março aí, né? Desde a postagem da atividade até hoje, né? Mas eu coloquei a resposta aqui como uma sugestão, né? Que nós estamos no dia 9 de março. E nós estamos também no hemisfério sul, né? Nós vivemos aqui no Brasil no hemisfério sul. Pessoas que vivem nos Estados Unidos, na Rússia, na parte superior do planeta, elas estão vivendo no hemisfério norte. Nós, a parte da linha do Equador, nós vivemos no hemisfério sul. Então, desse modo, nós estamos no verão, né? O verão é definido pelo dia 21 de dezembro a 20 de março, e no caso do 21 de dezembro a 20 de março é inverno no hemisfério norte e é verão aqui no hemisfério sul. O verão do hemisfério sul vai acabar no dia 20 de março e aí nós vamos entrar na estação outono, beleza, pessoal?
Após a leitura com bastante atenção da página 85 do livro didático, tente explicar com suas próprias palavras o que são equinócios e solstícios e o que os raios solares têm a ver com esses fenômenos, né? Então, basicamente tem tudo a ver. O equinócio, ele é os 2 dias do ano em que a noite e o dia ela tem a mesma duração. Então, nesse caso, nesses 2 dias em específico, o Sol ele está iluminando igualmente tanto o lado sul como o lado norte do hemisfério. Então, esses 2 dias, só esses 2 dias, são chamados de equinócio, beleza? Já o solstício é quando há diferença, uma diferença maior, desculpa aí a grafia, porque está escrito maios, há uma diferença maior na duração dos dias e das noites. O Sol ele encontra-se um pouquinho mais afastado da linha do Equador, então dá essa diferença. Então é basicamente isso. No equinócio, o Sol está iluminando igualmente a parte norte e a parte sul do planeta, e no solstício há uma diferença porque o Sol se encontra um pouquinho mais afastado, tá bom? Pessoal, isso é tudo na correção de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido basicamente, porque agora a gente vai encerrar a questão de movimentação, movimento da Terra, né? A gente vai evoluir no conteúdo, nos objetos de conhecimento. Agora a gente vai começar a entender o que é tempo atmosférico e o que é clima, porque nós estamos falando, né, de estações do ano, e basicamente as estações do ano são definidas pelo clima, né? A sensação térmica que a gente tem, a sensação climática que nos é oferecida a partir dessa definição das estações do ano. Né? É importante você pensar, por exemplo, no verão sempre chove, aí você vai percebendo ao seu redor como é que esse assunto que estamos estudando, como ele está implicando na sua vida, como ele implica em outras áreas de conhecimento, em outras áreas de atuação, por exemplo, na questão de plantar, né, na questão da agronomia, como que influencia, né? Dá para plantar sempre no verão, a gente pode plantar no inverno, então a gente vai entender basicamente essa questão do clima, né, do tempo atmosférico e do clima, beleza? Outra coisa que eu queria falar em relação à questão das atividades, sempre lembrando vocês que a conclusão da atividade, a devolutiva na plataforma, ela é extremamente importante no sentido de que ela é a sua presença na aula, né? Hoje, excepcionalmente, eu coloquei corrigindo, hoje eu coloquei para vocês essa correção lá na plataforma, então tem um slide lá em PDF para você acessar e você complementar a sua resposta e fazer a correção no seu caderno, né? É sempre importante deixar sempre certinho o seu caderno para virar material de estudo para as próximas provas de bloco, tá bom? E também vou colocar lá uma atividade que é uma atividade de fixação, ela é bem facinha. Basicamente é você pesquisar no Google um mapa mundi, né, para você conhecer quais são os continentes, quais são os oceanos. Isso é extremamente importante para a geografia, e então é necessário que você tenha essa noção desde o 6º ano, porque isso vai te ajudar muito nas séries seguintes, beleza? Então eu vou deixar lá o PDF bonitinho da correção, da atividade, e na verdade é só pesquisar e analisar, né? Não precisa você fazer nenhuma devolutiva hoje para mim, mas após a postagem dessa atividade, infelizmente eu não vou poder, dessa correção, infelizmente eu não vou poder aceitar mais essa atividade, né? Porque aí eu já passei a correção, então fica um pouco ilógico. Mas qualquer coisa que vocês precisarem de mim para tirar mais dúvidas, porque não entendeu, aí a gente vai trabalhando ao longo do tempo, tá bom? Um beijo para vocês e tchau.